Michael Schumacher é considerado um vencedor em série. Foi o maior vencedor da história da Fórmula 1 por muitos anos, o maior campeão por muito tempo também. Um piloto considerado genial por muitas pessoas e que no seu tempo de auge virou sinônimo e parâmetro de velocidade e eficiência. Porém, atrelado a isso, também tinha uma imagem de um piloto controverso, para dizer o mínimo, e até mesmo sujo, como os haters o consideram. E o curioso é que essas pessoas até podem ter razão, já que ele não se ajudava muito a provar o contrário na pista, né? E por causa disso, nesse vídeo aqui no F1 vou te contar todas ou quase todas as polêmicas, falcatruas, momentos antidesportivos e afins de Michael Schumacher na Fórmula 1. Desde o primeiro dia dele na categoria, Schumacher já estava metido em confusão. Quando chegou pela Jordan, estava substituindo Bertrand Gachot, piloto titular até então que tinha sido preso dias antes. Além disso, Schumacher enviou uma carta de intenção prometendo ficar na Jordan para as temporadas 9.1, 9.2 e 9.3. Mas logo após correr na Bélgica, no primeiro ano pela equipe, acabou a trocando pela Benetton no mesmo período, por causa de uma única palavra naquela carta. Ele assinou um documento dizendo que se a Jordan o desse a oportunidade naquele GP da Bélgica, ele assinaria o contrato com a equipe até 93. Mas aí revisaram o papel e trocaram o contrato por um contrato, o que na prática transformava tudo que foi assinado em nada de garantia para Jordan. Por causa disso, Schumacher pôde sair da equipe ainda em 91 e se juntar a Benetton, substituindo o brasileiro Roberto Moreno, que pagou o pato dessa história toda. A situação foi tão caótica que Galvão Bueno desabafou sobre Schumacher na época, se liga. Não quiseram mais o Piquet e o Moreno. Olha, com o Schumacher e com o Brundle, eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada, porque o que eles batem não é fácil. O que eles estouram de motor. Após anos de brigas e confusões com a Benetton em 94, o alemão chegou numa situação tão caótica quanto o campeonato daquele ano. O carro dele na época foi tão polêmico e tão problemático com as regras que merece até um vídeo à parte. Até hoje tem-se a dúvida se aquele carro era legal ou ilegal, além de que a equipe sempre arrumava uma brecha para tirar vantagem. O exemplo disso foi a retirada do filtro da mangueira de combustível, o que transformava o reabastecimento mais rápido, e eu nem preciso dizer o quão problemático para a segurança aquilo era. De quebra, Schumacher ainda conseguiu ser desclassificado em algumas corridas naquele ano e foi campeão após bater completamente sem querer no Damon Hill, na última corrida do calendário. Como vocês conseguem ver comigo aqui no replay, foi apenas um erro do piloto. O Schumacher virou para a curva e quem diria que o Hill estava lá, né? Quem diria? No fim, Schumacher foi campeão na temporada mais trágica da Fórmula 1 da maneira mais controversa possível. E você pensa que acabou? Claro que não acabou. Tem mais ainda. Em 97, Michael dessa vez estava na Ferrari competindo contra Jacques Villeneuve, da Williams. Michael tinha a vantagem do empate novamente, e se os dois não terminassem a corrida em Jerez, o alemão ficaria com o título, bem como aconteceu em 94, acabei de te contar. Na última corrida, o alemão até conseguiu ficar à frente de Jacques, porém foi perdendo ritmo e estava para ser ultrapassado pelo canadense da Williams, o que faria com que ele perdesse o título. Daí o que ele fez? Só jogou o carro para cima do Villeneuve e torceu para a ideia dele dar certo, o que não aconteceu. Terminou que ele caiu na brita e ficou de fora da corrida. E o piloto da Williams que tomou o toque e se saiu campeão da ocasião. Inclusive, Jacques antes da corrida falou que aquilo poderia ter acontecido. Esse era o nível da reputação do Schumacher na época. E na narração da corrida, Martin Brundle, comentarista, disse: "Você acertou o lugar errado, dessa vez não funcionou, meu amigo." That didn't work, Michael. You hit the wrong part of it, my friend. I don't think that will cause Villeneuve a problem. O mundo todo viu o que tinha acontecido, terminando que Michael foi desclassificado do campeonato e nem vice-campeão ele acabou sendo, tudo por culpa daquele incidente. Essa eu vou precisar citar. Em 2002, Michael acabou aproveitando uma ordem de equipe da Ferrari de maneira muito controversa. O piloto não gostaria de ter vencido daquela forma e sob as vaias dos austríacos naquela ocasião. Mas a história já é conhecida e nem é tão culpa dele assim. No entanto, eu preciso falar aqui, já que o vídeo é sobre todas as polêmicas, tenho que citar essa, por mais que a culpa não tenha sido dele, mas da Ferrari. Só uma anedota mesmo. Depois desses incidentes todos, Michael se aquietou.
Até teve alguns momentos aqui e ali, mas nada de polêmicas desses tipos. Entre 97 e 2004, Schumi conquistou 5 títulos de maneira dominante, sendo vice em 98, de maneira justa contra Hackney. Mas quando o domínio dele acabou, aí o bom e controverso Schumi resolveu dar as caras novamente. O cara meteu o maior louco da história de Mônaco. Em 2006, depois de um ano fora da briga pelo título, Schumi tinha marcado o melhor tempo naquele dia, mas resolveu dar mais uma volta enquanto Alonso vinha logo atrás. Era o finalzinho da sessão de classificação. Daí, ele simplesmente errou e nem parece que ele mais queria estacionar o carro dele numa vaga de shopping, parou seu carro no final do circuito e paralisou tudo. Tudo para causar uma pausa na sessão e garantir sua pole position, evitando que Alonso o roubasse daquele lugar, coisa que em Mônaco é fundamental. I don't know. This is the way Ferrari manage, no? Briatore, ex-chefe dele na Benetton e que agora estava na Renault, deu palavras indicando que sabia muito bem o que o alemão tinha feito, até porque o conhecia muito bem. Terminou que Michael foi punido por aquilo, o mundo inteiro viu o que ele fez e perdeu a pole position. E perdeu até mais que isso, inclusive, a moral com a rapaziada. Ele não precisava fazer aquilo depois de ser o maior vencedor de todos os tempos da Fórmula 1. E depois de se aposentar, Michael acordou em 2010 disposto a retornar à Fórmula 1. Só que aquilo, nas épocas de domínio, ele corria sem causar problemas. Mas nos períodos de briga generalizada, ele não dava espaço para ninguém. Numa disputa com Rubens na Hungria, Michael acabou espremendo o brasileiro no mudo de Hungaroring e quase causou um acidente seríssimo. Schumi tomou uma punição das boas por causa daquilo. Mas novamente o pior não foi isso, mas a reputação dele, que piorava mais e mais esportivamente. Aquilo dava aval para qualquer pessoa crítica do Michael justificar chamá-lo de sujo e de trapaceiro. Incrivelmente, aquela foi a última vez em que Schumi se meteu em confusão na Fórmula 1, tirando as vezes em que se estranhava com Bruno Senna. Nunca mais a gente viu Michael nos holofotes das críticas sobre sua conduta na pista depois daquilo em Hungaroring. O último ato dele na Fórmula 1 foi presenteando Vettel com uma posição importantíssima em Interlagos em 2012. O jovem piloto da Red Bull estava fazendo uma corrida de recuperação e aquele gesto mostrava como ele queria deixar a categoria, ajudando o outro alemão a continuar carregando o seu legado. No fim de tudo, Schumi era só mais um piloto humano mesmo. Erros acontecem, né? E o humano também é passional. Não vou julgar o Schumi aqui. Mas e aí, o que você achou disso tudo? Qual que é a sua opinião? Você acha que ele é controverso ou ele é um piloto trapaceiro, como dizem, o tal do Dick Vigarista? Comenta aqui, se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo aqui no F1.